é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto e na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe em 3 corações. Olá, amigos da GoAir. O nosso entrevistado de hoje é um multifacetado e coleciona números impressionantes em sua carreira. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Administração, tem MBA em Marketing e mestrado. Jornalista, professor, conferencista, especialista em gestão de pessoas e escritor. Conquistou o recorde brasileiro como escritor que autografou o maior número de livros em um só evento. Foram 1.340 exemplares em 3 horas e 12 minutos. Já realizou mais de 2.000 palestras. Já foi ouvido nos palcos por mais de 1,5 milhão de pessoas. Já recebeu 566 homenagens por seu desempenho profissional. Seus livros são vendidos no Brasil e em mais 51 países. O nosso entrevistado de hoje é o escritor César Romão. César, obrigado por você ter vindo aqui nessa correria, nesse frio aqui que nós estamos enfrentando aí em São Paulo. Obrigado por você ter vindo aqui na redação da GoAir. Alberto, o prazer é meu. Você sabe o quanto eu te adoro, te respeito. Você, além de um amigo, é um irmão de existência. E eu tenho muita admiração por você. A honra é minha estar aqui, pode ter certeza disso. Obrigado, César. Qual a tua sensação, César, de acumular esses números tão impressionantes na tua carreira? Qual a sensação que você tem aí? Eu lendo aqui a quantidade de livros vendidos, países onde seus livros são publicados, as homenagens, tudo. Qual a sensação que você tem de tudo isso? Alberto, eu sou do signo de Gêmeos, né? Então o geminiano, ele é um pouquinho organizado, né? Ele guarda as coisas. Por exemplo, as homenagens, eu fui guardando desde a primeira que eu recebi. Então, falando, fotografava, colocava no site o nome de quem deu, onde foi, tem tudo catalogado no meu site, todas essas homenagens. Aí, de repente, um dia você fala assim, vou contar. Né? Quanto tem aí? Não, aqui tem 536 homenagens, os livros. Na realidade, os números, eles impressionam, mas eles não criam nenhum efeito de mudança em mim, não me dão vaidade. Por quê? Porque eles aconteceram na minha carreira. Quando eu comecei a escrever, os meus primeiros 3 livros foram um tremendo fracasso. O primeiro só a minha mãe leu, o segundo só o meu pai, e o terceiro os dois se juntaram e falaram, meu filho, esquece essa história. Vai por outro caminho, você não vai ganhar dinheiro. Esquece essa história de escrever. Né? E aí veio o 4º livro, A Semente de Deus, que foi lançado em 1991. O livro explodiu. Foi uma coisa fenomenal na época. Quando você fala de explodiu, de venda, porque a gente sabe que o brasileiro lê muito pouco, quanto que representa em relação a um livro que explode e ter uma venda super expressiva? Hoje a pandemia mudou muito isso, mas para você ter uma ideia, em 1991 eu vendi 500.000 exemplares do livro A Semente de Deus. Isso no Brasil ou o mundo todo? Isso só no Brasil, só no Brasil, porque naquela época eu ainda nem sabia o que estava acontecendo direito. Então, de repente, você abria todas essas revistas, era César Romão. O programa de televisão era César Romão. A revista A Veja era César Romão. A Veja até fez uma matéria muito interessante, meu querido Norberto. O título é interessante, Glória na Surdina. O escritor que vende milhares de livros e ninguém sabe. Né? Isso marcou também muito a minha carreira.
E a gente vai vivendo, a gente vai fazendo. E o livro tratava do quê, A especificamente? Semente de Deus ainda é um grande best-seller, ele é um dos livros mais vendidos no Brasil até hoje, inclusive faz sucesso em todos esses países, foi o livro que abriu a minha carreira literária. O livro, eu fui pioneiro no Brasil em falar sobre espiritualidade corporativa. Imagine você que em 1991 eu faço um livro sobre que a empresa socialmente humanizada pode dar lucro. Era um absurdo, né? Bom, o que é isso? Eu não vou humanizar nada, eu quero lucro. Então, só que com o tempo, né, esse tema hoje é super atual. É um tema que tem mais de 30 anos que eu já escrevi o livro, mas hoje ele é um tema super atual. O livro conta a história de um empresário muito bem sucedido que resolve voltar às suas origens. E ele se redescobre como ser humano. Ele enxerga um novo ser humano que havia dentro dele e que ele abafava esse ser humano. E todos nós temos um pouco disso, ou já tivemos na nossa vida. E o mais interessante de tudo, Norberto, é que o livro, em todos os países que ele foi sendo sucesso, ainda ele não foi feita uma versão, ele só foi traduzido. Aí um dia o meu escritor da Itália, Maximiliano Pilotti, onde eu tenho 12 livros hoje, meu segundo maior público é público italiano. E tem uma coisa legal, eu recebo carta até à mão da Itália até hoje. Olha, incrível. Impressionante, o italiano tem uma coisa... Ele disse, Romão, você tem linguagem universal, sabia? Eu falei, não. Ele falou, olha, o seu livro não precisou nada. Pergunta para os outros editores, eles vão dizer a mesma coisa. E aí, Norberto, depois de 20 anos de carreira, eu descobri que eu tenho linguagem universal. Também não fiz nada, viu? Continua tudo igual. Isso não me envaideceu nem um pouquinho, nem me tornou melhor. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, escrevendo do jeito que eu sempre escrevi. 500 mil livros, 500 mil exemplares você vendeu no Brasil naquela época, 1991. 1991. Se ganha muito dinheiro vendendo livro hoje no Brasil ou não mais? Olha, é assim. A realidade é a seguinte. Eu ouvi muito na minha carreira que todo escritor é imortal porque não tem onde cair morto. Sim. Então, isso aí eu ouvi demais, ainda ouço de vez em quando. Tanto que os meus primeiros 3 mil livros, que foram um fracasso, eu mesmo comprei. Eu mesmo coloquei na minha biblioteca. E os amigos iam até lá e diziam, Romão, esquece essa carreira de ser escritor. Você escreve, só o seu pai e sua mãe lê, você mesmo compra e coloca os livros aqui na sua biblioteca. E eu respondi assim, Norberto, eu não sou um fracasso como escritor. Eu já sou um sucesso. Eu sou o único escritor em todo o mundo, até hoje, que tem 3 mil livros em sua biblioteca, escritos por ele mesmo. Ninguém tem. Nem o Reinaldo Polito tem. O livro é assim. Você é contratado, você ganha um percentual. O percentual não é grande, ele vai de 5% a 15%, dependendo do autor. E o que é 5% a 15%? Vai depender do desempenho do autor. Então, se o autor vende muito livro, ele recebe um direito autoral expressivo. Se não vende muito, não recebe. Sim. É um negócio. Claro. Então, alguns autores foram muito bem-sucedidos aqui no Brasil e lá fora, justamente por venderem bastante. Livro dá dinheiro, respondendo a sua pergunta, livro dá dinheiro se o autor for extremamente vendável. Hoje quem mais vende livro no Brasil continua sendo o Paulo Coelho ou não? Olha, o Paulo hoje ele entrou numa esfera tão interessante que ele praticamente disponibilizou todos os livros dele na internet. Né? O Paulo, na realidade, nós começamos a carreira praticamente juntos, tanto que a Semente de Deus tem uma recomendação dele e do Og Mandino. E o Paulo foi provavelmente o autor que mais vendeu livros aqui no Brasil. Eu acho que ninguém bateu o Paulo ainda. Ele tem uma citação, inclusive eu fiz questão de anotar aqui. O escritor Paulo Coelho fez uma carinhosa saudação a você, que gostaria de repetir aqui. Amigo César, bem-vindo ao Clube dos Jardineiros de Deus e que suas sementes continuem a florescer. Romão, como tem sido o seu trabalho como jardineiro de Deus nesses tempos de pandemia? Muita pedra no jardim? Olha, nem eu sabia que eu era jardineiro até o Paulo falar. Falava, Romão, esse livro aqui, você vai trabalhar no Jardim de Deus, com este livro, né, Semente de Deus. O livro tem uma outra citação que eu gosto muito também e não posso deixar de mencioná-la. É uma citação de Og Mandino. Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. O maior vendedor do mundo. O maior vendedor do mundo, é o maior best-seller dele.
até hoje, um livro que parece que saiu ontem. Né? O Og Mandino vendeu mais livros que a Bíblia. Olha. Quando ele conheceu A Semente de Deus, ele disse, Romão, esse livro é fantástico, esse livro é... Não, ele morreu em 95. 95. Ele não morreu, ele se diluiu no universo e auxilia o universo ainda mais de onde quer que ele esteja. Né? Ele falou, eu vou fazer uma recomendação nesse livro. E ele escreveu, A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. Essa citação está na capa de todas as edições no mundo inteiro, inclusive a do Paulo também. Ser jardineiro de Deus, né? A sua questão. Na realidade, Norberto, todos somos. Nós viemos desse jardim divino. O que é ser um jardineiro de Deus? É cuidar. Cuidar do seu corpo, que é seu tempo, cuidar das pessoas que você ama, cuidar do seu entorno, tornar digno o seu espaço de vida. Toda vez que você fizer isso, eu acredito que você está sendo um jardineiro de Deus. E, Romão, como é que eu vou aferir se eu sou um jardineiro de Deus ou não? Todo dia antes de dormir, se olhe no espelho e pergunte, eu fui útil hoje? Eu fui útil hoje? Fui útil à minha família, aos meus amigos? Se você foi, com certeza você cuidou do jardim. César, me fala uma coisa, quantos livros você tem publicado e como é que você decide o tema dos seus livros e o processo de criação? Como é que anda essa história? Olha, ao longo da carreira eu escrevi 25 livros. 25. Eles estão todos no mercado hoje. Eu tive um momento de baixa na minha carreira, muito interessante, se você permitir, gostaria de narrá-lo. Uma vez, Norberto, eu estava no bairro de Ipiranga e entrei num sebo. E a gente tem uma imagem de sebo interessante, né? Que o que está ali é sebo. Passou. Né? E, de repente, eu vinha de um auge dos meus livros e eu falei, olha, eu nunca vou encontrar um livro meu num sebo, se Deus quiser. Né? E não é que eu entro nesse sebo do Ipiranga e tem lá uma prateleira do César Romão. Fiquei triste. Falei, poxa. De 25 publicados, quantos tinham lá? Quase uns todos 10? eles. Tinha 2, 3 de cada título, porque normalmente é assim, né? Aí eu saí daquele sebo, chateado. Tocou meu telefone, era o professor e mestre Reinaldo Polito. Reinaldo Polito. Aí ele disse, Romão, você está com a voz embargada? Eu disse, professor Polito, eu estou meio triste. Eu acabei de sair de um sebo agora e no auge da carreira aqui eu enxerguei uma prateleira só minha num sebo. Eu confesso, eu fiquei um pouquinho chateado. Aí o professor Reinaldo Polito disse assim, parabéns, Romão, que felicidade. Você agora está entre os imortais. Você está ao lado de Jorge Amado, Eça de Queiroz. E aí ele me deu uma lista, né, de autores, né, que hoje você encontra nos sebos. E eu pensei, falei, ele está certo. Eu estou imortalizado. E hoje, você sabe o que eu faço, graças a esse conselho do professor Reinaldo Polito? Eu visito sebos e livrarias. Hoje, Norberto, quando eu entro num sebo e não tem livro meu, eu vou no carro, pego e dou. Olha. Me fala um pouquinho do teu processo de criação dos livros. Como Olha, você tematiza ele, como é que é feito o trabalho de pesquisa? Eu tenho alguns livros que são inspirados. Por exemplo, A Semente de Deus é inspiracional, A Razão da Vida é inspirada, e tem alguns livros que são de ideias, que são frutos de pesquisa. Como, por exemplo, Seu Futuro Depende de Você, Só o Amor Não Basta. Este livro eu entrevistei mais de 900 casais ao longo de 2 anos para escrever este livro. Inclusive o título chama-se Só o Amor Não Basta, porque eu descobri esse ponto em comum entre todos os casais. Muitos casais que se amam se separam. Mas como é que você pode amar e se separar? Separa, porque só o amor não é o suficiente, vem um monte de coisa atrás. Então esse livro foi um livro de pesquisa, Um Homem e Seus Discípulos foi um livro que eu pesquisei durante 15 anos. Ele faz a narrativa dos bastidores da vida de Jesus. E olha, foi uma época de pesquisa que não tinha internet. Sim. A gente mandava carta para os pesquisadores lá fora e recebia. Então, eu tenho 3 modelos, né? Eu tenho um modelo inspiracional, um livro de ideias e o livro de pesquisas. Você tem uma equipe que te auxilia nesse trabalho ou não? É uma coisa... Eu tenho alguns espíritos, dizem as más línguas. que te ajudam. Porque a Semente de Deus foi escrita numa semana, né? Então muita gente fala assim, puxa, Romão, esse seu processo criativo, tem muita gente? Tem eu e deve ter alguns espíritos aí que ficam soprando as coisas. Né?
Vem comigo conhecer o Barcelos. Guarda esse nome, porque essa é a unidade de Moema, mas essa é uma rede mundial. Tem em Dubai e é da África do Sul. Então, é muito hiper focada. Olha que lindo aqui atrás, gente, tudo aberto. Nesses molhos que são vendidos no mundo inteiro. Tem mais apimentados, menos apimentados. E aqui, ó, é pet friendly. Polentinha gostosa com essa asinha e coxinha de frango e geleia de pimenta. Depois a gente pediu esse estrogonofe, a moda sul-africana, bem diferente. Tem de carne e tem também o de frango. E aí chegaram aí as estrelas da casa, os espetos. Esse é de peito de frango, legumes e arroz, vem 2 acompanhamentos. Teve também a opção aí de carne com vinagrete, farofa, uma delícia. Fechando com esse pudim de leite. Será que a criança gostou? Olha, vamos ver se ela provou. Qual aquele livro que o pessoal comenta contigo, que deu um chacoalhão na vida deles? Puta, Romão, li o teu livro, aquilo ali eu precisava, veio na hora certa, no momento certo. Você teve algumas referências assim, o primeiro, mais marcantes? A Semente de Deus. Esse foi um livro... A Semente de Deus, para você ter uma ideia, Norberto, eu cheguei a receber correspondências com xerox de testamento, onde a pessoa que faleceu deixou o livro em testamento para neto. Olha isso. Você ter uma ideia do poder de transformação desse livro. Isso me emociona bastante. Na sua opinião, qual que é a melhor motivação para vencer na vida? A busca pelo dinheiro ou a busca pelo sucesso? São duas coisas bem diferentes, né? Nós temos uma visão de sucesso que é muito consumista, é muito americanizada, né? O americano criou essa história da imagem do sucesso. Então você, para ter sucesso, é um carrão, é o barcão, é aquela posse toda, é a casa. E na realidade é assim. Sucesso não é posse, na minha opinião, é estado de espírito. Porque eu, nos meus cursos, agora eles vão ser retomados, né? Eu recebia muita gente que tinha muita posse e dizia assim para mim: Romão, eu trocaria tudo para tirar meu filho da clínica que ele está, para ele se recuperar e não usar mais droga. Eu daria o que eu tenho para curar o câncer da minha mulher, que o que eu tenho não vai conseguir. Eu daria o que eu tenho para salvar o meu pai ou o meu tio da hepatite C. Então, nessas horas, eu sempre me questionei, falei: que sucesso é esse que não te salva de tudo? Então, o sucesso, na minha opinião, é o estado de espírito. Porque você pode estar feliz. Note bem o povo africano, como são sofridos, mas como são felizes. Não é verdade? Eles dançam, aquela terra é uma terra sofrida, mas quando eles falam com alegria, quer dizer, é um estado de espírito. O seu estado de espírito é que determina o seu grau de sucesso. Ter as coisas, ótimo, faz bem. Aliás, o dinheiro é bom porque ele vai ajudar também, né? Você pode fazer hospital, pode comprar remédio, pode participar de ações comunitárias como a do Rotary Internacional. Então, nós não podemos nos escravizar. Sim. Diante das posses. Porque as pessoas, Norberto, na minha opinião, são muito mais infelizes pelo que não têm do que felizes pelo que têm. Me fala uma coisa, como é que você entrou pelo mercado das palestras, dos cursos? Como é que você enveredou por esse caminho aí, você sendo um escritor? Como é que foi o primeiro convite? Como é que a coisa andou? Na realidade, Norberto, eu fui jogado. Foi jogado? Fui jogado. Eu fui jogado porque, assim, o telefone começou a tocar no escritório com o sucesso do livro A Semente de Deus, e as pessoas diziam assim: Romão, você só escreve ou fala também? Eu falei: não, eu posso falar. Dá para você vir aqui falar sobre o livro, falar sobre... Ah, tá bom. Aí eu comecei a fazer palestra. Até que um dia, eu estava num camarim e o cidadão falou assim: ó, o senhor tem que assinar aqui. Eu falei assim: mas por quê? Ele falou: não, nós somos obrigados a lhe dar um cachê, que é o cachê que esses palestrantes que estão aqui estão recebendo. E na época era Jomir Betting, Delfim Neto, professor Marins, né? Esse pessoal estava lá fazendo palestra e tal. E eu falei: ah, tá bom. Aí coloquei lá o cheque na pastinha e fui embora. E depois de um tempo, essa pessoa me ligou e falou: escuta, irmão, você perdeu o cheque? Eu falei: não, porque não caiu até hoje. Eu falei: rapaz, que eu deixei na minha pasta.
E aí eu falei, eu vou olhar. Não, você tem que depositar. Eu falei, tá bom. E, Norberto, eu fui lá pegar o tal cheque para depositar. Quando eu vi o valor do cachê, eu falei, poxa vida, mas o que é isso aqui? É o cachê, era um valor, né, expressivo. Eu falei, eu vou me organizar melhor. E aí eu me organizei, montei um escritório para administrar as palestras. E o escritório está super atuante, né? Com a pandemia, claro, nós 2 anos e meio só fazendo palestra virtual, o que não é legal. Eu fiz, mas é completamente diferente. Espero que o presencial volte rápido. Nessas palestras, teve alguma marcante que realmente você sentiu o clima, a atmosfera, uma coisa um pouco pesada? E como é que você lida com a situação quando vem aquelas perguntas desconcertantes e que você tem que saber lidar e conduzir de uma forma inteligente que atenda a expectativa do público? Bom, são várias situações, né? Eu me lembro, por exemplo, a primeira delas foi uma palestra que eu fiz só para uma pessoa no bairro de São Caetano do Sul. Uma pessoa? Uma pessoa. O organizador pediu desculpa, queria cancelar o evento, devolveu o dinheiro para essa pessoa e essa pessoa disse, eu não vou aceitar. Eu vim aqui, eu paguei, eu quero assistir a palestra. Uma pessoa? Uma pessoa. Aí, o organizador falou, poxa, você tem aqui, agora a mulher vai ficar aqui. E se, olha, eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou fazer a palestra. Aí fiz a palestra só para ela. Essa senhora levantou, não me deu nem boa noite, foi embora, nunca mais ouvi falar dela. Aí uns 15 dias depois, o meu editor, sou grande Alfredo Machado, né, fundador da Record. Falei, aí Romão, soube que você arrasou numa palestra em São Caetano, né? Eu falei, como assim, não está me gozando? Só tinha uma mulher. Ele falou, então, essa mulher, Romão, ela é esposa de um vice-presidente de uma empresa automobilística na região. E ela encomendou aqui 4 edições do seu livro para distribuir para os funcionários. Foi a primeira grande venda da Semente de Deus. Então, essa foi a que mais marcou. Os outros temas acontecem. Eu já me acostumei à questão de perguntas, porque quem pergunta, às vezes, quer te derrubar mesmo. Né? A pessoa levanta e fala... Jogar uma casca de banana lá. Tem, por exemplo, um jovem uma vez, falou assim, senhor Romão, o senhor deve ter sofrido muito para estudar, ter todos esses diplomas acadêmicos, né? Porque não tinha Google, o senhor tinha que ir em biblioteca, tinha que tomar ônibus. Eu falei, é verdade, fui até de ônibus, primeira universidade, né? E hoje nós temos o Google, temos isso, temos aquilo. Qual é o segredo do senhor ter estudado tanto sem ter o recurso tecnológico? Eu falei, eu usava o cérebro. E funcionou. E ainda funciona. Então, nem sempre a gente recebe perguntas que querem realmente perguntar. A maioria é para te derrubar mesmo. Mas você vai se acostumando. E, na realidade, Norberto, nós temos que ver até a pergunta mais agressiva como uma oportunidade. Sim. Eu me lembro que eu fui a São Luís do Maranhão e o organizador reuniu ali um grupo de 600 pessoas e ele todo feliz, né, querendo me agradar, falou, levanta o braço aqui, quem leu já os livros de César Romão? Ninguém levantou. Ninguém levantou. Ele falou assim, como assim? Ninguém aqui leu um livro de César Romão? Né? E ele ficou constrangido. Aí eu disse a ele, não fique não, eu estou tão feliz de estar aqui diante de 500 pessoas que nunca leram nada meu e agora eles vão ter oportunidade, porque se eu for bem nessa palestra, eu tenho certeza que eu vou ganhar 500 leitores. Quando você tem os seus livros publicados em 51 países, o tema é religião, o tema as condições financeiras e tudo, porque muda de país para país. Como é que eles convivem com a tua mensagem, que é uma coisa feita para brasileiro, e vão se adaptando na Ucrânia? O cidadão que lê lá os teus livros, ele tem uma condição financeira, ele tem uma situação religiosa. Como é que ele convive com aquela mensagem que você está levando? Eu tenho livro lá. Tenho livro na Ucrânia, a Rússia, os países que se dissolveram. A Rússia, inclusive, são 12 títulos lá. 12 títulos. Na Rússia, meu nome é Cezap Pomal. Cezap Pomal. É. Olha, então, Norberto, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que o ser humano tem 8 pontos em comum. 8? Ele quer 8 coisas da existência, tanto aqui como lá. Os problemas deles são os mesmos que os nossos. As pessoas me escrevem, por exemplo, da Itália, com o livro Só Amor Não Basta, relatando problemas de relacionamento que nós temos aqui. Sim. São os mesmos. O ser humano ele tem uma unidade que não muda. Essa unidade ela só troca de território. O comportamento é o mesmo.
Então, a questão da injustiça no trabalho, do chefe não reconhecer, essas injustiças do mundo corporativo que eu ouço aqui, eu também ouço lá. Então, os problemas daqui são os mesmos de lá. Essa unidade humana nos torna iguais. Sim. Por isso o sucesso da religião. Porque a religião, qualquer uma delas, tem como base essas 8 unidades. E aí que você trafega com tranquilidade e os teus livros são um sucesso em todos esses países. Me fala uma coisa, a pessoa fracassou na vida, deu tudo errado, o que você acha importante uma pessoa ter na vida para ter sucesso? Ele tem que ter trabalho, talento, competência, sorte, quais que são os atributos principais que você colocaria para a pessoa ser um vitorioso na vida? Eu já fracassei, como eu contei aqui para você no início da nossa entrevista. Se você não viu, vai lá, volta aqui, a fita lá no... Volta a fita, olha só que coisa. Volta aqui lá e você vai ver. Quando nós nascemos, Norberto, nós somos presenteados, né? Nós recebemos um gift divino, quer dizer, um presente divino. Qual é esse presente? São as nossas virtudes. Nenhum ser humano nasce sem virtudes. Mas o que acontece? A gente esquece essas virtudes. Elas vão ficando sepultadas. A gente vai vivendo da seguinte maneira: nós vamos engavetando os nossos sonhos e dando realce às nossas frustrações. E passeando pelas nossas criptas, aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de ser um empresário, e a gente esquece de contar as nossas virtudes. Quando a pessoa fracassa, eu sugiro que a pessoa deva, primeiro, resgate as suas virtudes. Quais são elas? O que é que você tinha há uns tempos atrás que você perdeu? Sabe, a vontade de amar, a sua própria fé, porque muitas vezes as pessoas se apegam a uma religião e querem colocar o seu problema dentro da religião. É o contrário. Você tem que pegar a sua religião e jogar ali na frente do seu problema. É o inverso. Então, essa inversão vai tornando a pessoa frágil, né? E a pessoa acaba fracassando. Quais são as suas virtudes? Quais são os seus dons? O que é que você faz melhor? Tem tanta gente, meu querido Norberto, que está atuando em coisas que ela não faz melhor, aquele não é o melhor dela. Sim. E ela fica ali, insistindo, insistindo. Persistência em direção errada é loucura. Veja você, por exemplo, você hoje em nosso país é um dos maiores editores que nós temos aqui, com essa vasta cartela de revistas, né, que você tem revistas aí, a Bis, a GoWare, que começou tudo, e tantas outras. O mundo das revistas está em você. Você descobriu essa virtude lá atrás. Você trabalhou em revista antes de ter a sua revista, quer dizer, já era uma virtude. O que as pessoas fazem é que elas esquecem essa virtude. Você sabe que muitas vezes a pessoa está vivendo a virtude dela, aí ela fala assim: li uma matéria na revista Exame que choperia está dando dinheiro. Aí o cara vai e abre uma choperia, mas ele é engenheiro, entendeu? Ele não vai cuidar daquele negócio, ele não tem a virtude para aquele negócio. Se você pegar todas as pessoas bem-sucedidas, você vai ver que elas tiveram uma trilha dentro das suas virtudes. Então você tem que descobrir a sua. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca. A pessoa chegou aos 40 anos, faz o balanço da vida, fala, puxa vida, olhando para trás, pô, não andei para lado nenhum, minha vida realmente está aí estagnada e tudo mais. Por que 40 anos que ele faz esse balanço e procura, de repente, buscar um novo horizonte? Esse 40 anos realmente é uma data, é um padrão para realmente fazer esse tipo de avaliação. Eu falo isso
porque eu convivi com a situação. Porque eu trabalhei de empregado durante muito tempo, muito tempo. Quando chegou aos 40 anos, eu falei, não quero mais trabalhar de empregado, eu vou ver se eu tenho talento, competência de ser um empresário. E montei o meu próprio negócio, montei a minha própria editora. Foi exatamente, eu cravei 40 anos que eu fiz esse balanço todo, fiz uma retrospectiva e fui lá aos 40 anos realmente montar o meu negócio. Como é que funciona isso? Bom, o culpado disso é Getúlio Vargas, né? Getúlio com a criação das leis do trabalho, a carteira de trabalho, a aposentadoria com 35 anos de trabalho. Na realidade, nós fomos praticamente domesticados a isso. Se você fizer uma análise profunda, a gente foi domesticado. Por quê? Porque hoje você vê pessoas... Vou dar um exemplo simples aqui. Você pega o Silvio Santos aos 91 anos. 91 anos. E tantos outros. Daria aqui, faria uma lista. Você também conhece grandes empresários, dos quais você já entrevistou ou vai entrevistar aqui ainda. E você vê que essas pessoas que estão vivendo a sua virtude estão fazendo melhor hoje do que faziam quando começou. E ficaram até mais bonitas. Né? Eu acho que a gente não deve se auto-perguntar quantos anos eu vivi, quantos anos eu tenho. Você deve fazer o seguinte: quanto eu amei, quanto eu respeitei, quanto eu valorizei os meus amigos, quantas coisas eu já fiz, umas deram certo, outras não deram. Quer dizer, é o nosso caminho é feito disso. Agora, a gente não deve ser domesticado desta maneira. Quando eu chegar aos 40, eu não vou mais trabalhar. Né? Quando eu fizer 35 anos de serviço, porque as suas virtudes estão aí. O mundo precisa delas. E outra, péssima notícia eu vou te dar agora, e você sabe disso como grande editor de revistas que é. A nossa idade média vem subindo. Sim, sem dúvida. A gente já está em 78, amigo. 78, você pensou, se você parar nos 40, você vai morrer. Você vai ficar 38 anos aí em dificuldade. É verdade. Então, imagina que você tem toda aí uma existência pela frente ainda. Me fala um pouquinho desse teu último livro. Você não fala último, Recente. Né? O recente. Fala um pouquinho do teu mais recente lançamento, que é Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Roberto, sempre me perguntam que livro eu gostaria de ter escrito. E eu sempre tenho a mesma resposta. A Bíblia. Alguém foi lá e fez antes, lá no Concílio de Nicéia, há 2000 anos, a Bíblia. Né? Como eu não consegui escrever a Bíblia, e eu gosto muito da Bíblia, eu me apaixonei pela Bíblia aos 12 anos, quando fui convidado para ler um versículo na Igreja São Carlos, na Rua do Oratório, lá na Vila Prudente. Eu falei, pô, que legal isso aqui, rapaz. E eu comecei a gostar daquilo. E a Bíblia sempre fez parte da minha vida. E eu venho já tentando escrever algo há muito tempo. Eu só não achava o modelo. E aí eu achei. Um dia eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar 60 passagens bíblicas e vou explicar de forma contemporânea, de forma mais moderna, de uma maneira mais simples para que as pessoas entendam. E foi isso que eu fiz. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, ele faz parte de uma série que eu pretendo lançar. Ela vai ser Ensinamentos Bíblicos para Jovens, Ensinamentos Bíblicos para Casais e assim por diante. Para o Sucesso é o primeiro título da série. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Foi rápido, eu vou te explicar por quê. Foram 40 dias. Porque tudo isso eu já vinha dentro de mim. Sabe? Então, às vezes, você está num avião, você escreve alguma coisa, joga na gaveta, você faz... E, de repente, eu sento para escrever, eu reúno essas anotações e trabalho com elas. Você escreveu um livro que é O Milagre do Acaso. Não é? Eu fiquei intrigado com uma coisa. Na vida e nos negócios, não basta planejar bem, é preciso também contar com a sorte. Como é que você coloca a sorte aí como um componente importante para você ter sucesso? Olha, a sorte, ela gosta muito de gente preparada. Preparada. Você fala assim, pô, o cara tem sorte. Não, olha lá como ele se preparou. Olha lá o que ele fez. Ele se preparou. A sorte gosta de pessoas preparadas, porque a sorte quer multiplicação, ela quer que aquilo se multiplique. Ela não vai entregar a semente dela para alguém que não vai saber cuidar da semente. Então, se você quiser ter muita sorte na sua vida, você se prepara. Fala, Ron, você escreveu 25 livros. Olha, foram 25 noites sem dormir e tantas outras coisas. Quer dizer, foi um preparo.
Veja que interessante. Eu contei a você, eu tenho 63 anos hoje, eu me apaixonei pela a Bíblia aos 12, 13 anos. Ah, o livro é um best-seller. Não, não é não. Olha, ele começou quando eu tinha 13 anos. Então houve um preparo durante a minha existência para chegar aqui. Quer ter sorte? Se prepara. Eu li do Eduardo Fischer, que é um publicitário, Sim, mais de 40 anos amigo. atrás. Eu li uma frase dele que me marcou e eu realmente sempre fico pensando nela. Para você ter sucesso na vida, você tem que ter 33%, você tem que ter talento. 33% você tem que trabalhar legal. E 33% você tem que ter sorte. Você mais ou menos concorda com isso? Não, eu sou favorável aí ao tema da sorte, é preparo. Porque enquanto você se prepara, você está construindo o seu caminho. Ele vai chegar até você. Enquanto você se prepara, a sua mente está trabalhando, as coisas estão ao seu entorno, estão trabalhando. As pessoas hoje, Norberto, elas têm muita timidez de falar sobre elas mesmas. Sim. Fala assim para a pessoa, onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho ali. Onde é mesmo? Onde é mesmo? Você não consegue entender o que aquela pessoa faz. O que deveria ser o contrário. Nós temos que ter orgulho daquilo que fazemos, seja o que for. E, claro, sempre nos dedicarmos. Um componente importante para o êxito é criatividade. Criatividade é a nossa inteligência em movimento. Romão, o que é mais importante, a criatividade ou a inteligência? A criatividade. Uma pessoa inteligente inventou a roda. Uma pessoa criativa colocou um eixo entre duas rodas. Um chinês inteligente inventou o macarrão. Um italiano criativo pegou aquele negocinho, né, Marco Polo, e levou para a Itália. E olha só o que aconteceu. Então, a criatividade é a nossa inteligência em movimento. Se você é inteligente e não coloca a sua inteligência em movimento, você não está sendo criativo. Você não está construindo o seu caminho. Livros de autoajuda. Paulo Vieira, o fenômeno Paulo Vieira. Como é que você vê a figura desse personagem que tem palestras de sucesso, como você e tudo mais? Qual que é a avaliação? O que você comenta um pouquinho desse fenômeno? Eu gosto muito do trabalho do Paulo. Tem os livros dele, a gente já se encontrou algumas vezes. Acho um trabalho fantástico você reunir pessoas e levar essas pessoas a uma condição de existência superlativa. Eu fui muito criticado no começo da minha carreira com essa história de autoajuda. Ah, Romão, então você escreve autoajuda. E aí sentava a pua, né? Você lembra do senta-pua, né? Mas muita gente não vai lembrar, depois você pesquisa aí, você vai ver. Senta-pua? Senta-pua. Era uma esquadrilha de aeronaves nossa aqui, mas da FAB. Um dia um jornalista falou assim, bom, você escreve autoajuda? Aí eu não aguentei e falei, eu vou responder. Eu falei, olha, por acaso, jornalista, me responda aqui, existe outra ajuda que não seja auto? Eu te dou o remédio para te curar, você não toma. Não adianta eu te dar o remédio, você precisa da sua autoajuda, é a tua autoajuda. Não tem uma ajuda que não seja auto. Né? E eles pararam com essa história para cima de mim. A tradução no Brasil, nesse tema, e nosso querido amigo Laí Ribeiro sofreu muito com isso, né? No início da carreira também. Exatamente. Autor de autoajuda, olha, apanhava ele e alguns outros na época. E a gente acabou com essa história, explicando que não existe outra ajuda que não seja realmente alta. Eu acho que todo mundo que tem informações que possam melhorar a vida das pessoas merece nossa admiração, sem exceção. Você já foi contratado por um empresário para falar de vendas, palestra puramente de vendas, para motivar a tua equipe de vendas? Já teve essa conversa específica para você falar de vendas? Aliás, uma fase da minha vida foi praticamente me dedicar a esse tema. Sim. Né? E a questão de vendas é muito interessante, porque é a segunda profissão mais antiga do mundo. A primeira é essa daí mesmo, que você está pensando. Né? E a segunda é vendas. Como profissão mais antiga, ela é fantástica. E se você avaliar bem, todos nós, 8 bilhões de pessoas nesse planeta praticamente, nós nos vendemos. O filho se vende para o pai se vende para o filho. Né? O pai tem que ter a imagem de pai, o filho tem a imagem do filho, e assim por diante. O namorado para a namorada, o marido para a esposa para o marido. Tudo é uma venda.
né? Tudo é uma venda. E por isso que eu acho esse tema fascinante. Teve uma época que eu falei muito sobre ele. Ainda falo, espero voltar a falar, né? Eu acho que a pessoa que sabe vender, ela tem muito mais chance na vida. Porque se você analisar todas as pessoas de êxito em algum negócio, elas aprenderam a vender. Vender o que é? Não é transferir um produto. É transferir e materializar uma emoção. Quando uma pessoa entra na GoWare e anuncia, ela não está fazendo um anúncio. Ela está mostrando aquele produto dela maravilhoso, que aquele produto pode fazer algo por aquele leitor ou por aquele consumidor, né? A venda, ela causa uma percepção. É batom, por exemplo. Se você perguntar para uma mulher por que ela usa batom, você vai descobrir 200 razões que você nem imagina, né? Mas é só um batom. Mas é a percepção. Eu acho vendas um universo fascinante. Você, na minha opinião, é um grande vendedor, porque nesse seu mercado editorial tem que ser bom. Não é só bom, é muito bom. E olha só que maravilha aqui as revistas do nosso querido Norberto. E eu acho que com a retomada, provavelmente, o tema de vendas vai voltar a ser requisitado. César, para a gente terminar esse nosso bate-papo delicioso, gostoso e tudo mais, a pessoa que está buscando sucesso, dá uma receita aí, curta, direta aí, qual a mensagem que você deixa aí para os nossos amigos da GoWare? Olha, nunca jamais desista do que você acredita. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. A sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Todas as pessoas que acreditam em algo ou têm um sonho são taxadas de louca. E é verdade. Todo sonhador é louco, todo sonho é uma loucura. Mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Seja feliz e seja útil. Tá aí, amigos da GoWare, essa entrevista deliciosa com esse escritor, palestrante. Na próxima edição da revista GoWare, vocês vão conferir os melhores momentos desse bate-papo delicioso que eu tive aqui com o César na redação aqui da GoWare. Valeu, amigos, até uma próxima. A gente se encontra pela cidade com toda certeza. Tchau, tchau, até. Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mente herdeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração.